Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos falar sobre dois assuntos que são comumente cobrados em provas de concursos, onde aparece o raciocínio lógico e os alunos têm muita dificuldade. Daí a importância dessa aula. Os nossos assuntos são os diagramas lógicos e a argumentação lógica. Vamos começar falando sobre a representação das proposições categóricas. Quando eu falo de representação, eu falo de diagramas lógicos. Então, representar é simplesmente você fazer uso dos diagramas lógicos. E quando a gente se refere às proposições categóricas, estamos falando dos quantificadores. Então, aqui, pessoal, a nossa representação vai estar focada nos quantificadores, iniciando pelo quantificador universal afirmativo, aqui representado pela palavra todo. Quando eu falo todo A é B, você deve entender que A é um conjunto, assim como B também é um conjunto, tá bom? Quando a gente fala todo A é B, esse cara aqui é um quantificador universal afirmativo. O que significa na prática? Significa que o conjunto A ele está contido no conjunto B, ou seja, todo elemento de A é elemento de B. Aí eu botei aqui um exemplo, todo carioca é brasileiro. Vamos com calma. O que é representar? Representar é você desenhar, é você simbolizar através dos diagramas lógicos. São 4 representações possíveis em relação aos quantificadores. Então, quando eu falo de representação das proposições categóricas, eu me refiro aos quantificadores. Neste primeiro momento, estamos estudando o quantificador universal afirmativo, aqui representado pela palavra todo. Quando eu falo todo A é B, nós temos dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B. Então, o conjunto A, aquele que aparece primeiro, ele está contido no conjunto que aparece na sequência, representado pelo conjunto B. E o que é isso? Todo elemento de A é também elemento de B. Significa que o conjunto A fica dentro do conjunto B. E é isso que você deve entender. Essa representação é assim, ó. Esse conjunto, o que aparece primeiro, ele fica dentro do conjunto que aparece na sequência. Então, essa ideia mesmo, tá? Ele fica dentro, por isso que ele está contido. Então você vai pensar sempre assim: o cara que aparece na frente fica dentro do outro conjunto. Então vamos trazer aqui, por exemplo, todo carioca brasileiro. Quantificador universal afirmativo. Aqui seria o meu conjunto A e aqui o meu conjunto B. Esse conjunto ele fica dentro desse, ele está contido nesse. Então como é que a gente representa? C é o conjunto dos cariocas. Beleza? E B, o conjunto dos brasileiros. Então, é essa a representação. Repare que aqui, todos os cariocas são brasileiros, ok? Então, o conjunto dos cariocas está contido no conjunto dos brasileiros. Especial atenção para o que eu vou falar agora, tá bom? Quando eu tenho a estrutura todo A é B, e eu comparo com a estrutura todo B é A, pessoal, aqui não existe reciprocidade, tá bom? São situações diferentes, tá legal? Não vale a recíproca. E eu vou te mostrar a partir do exemplo, tá bom? Quando eu falo todo carioca brasileiro, esse conjunto seria o meu conjunto A e esse aqui seria o meu conjunto B. Por isso que esse conjunto fica dentro desse. Agora eu vou fazer um exemplo, que vai ser o nosso exemplo 2, tá bom? Se eu afirmar assim, ó, todo brasileiro, ou seja, eu vou inverter os conjuntos, tá bom? Todo brasileiro é carioca. Quando formos representar, olha o que vai acontecer. Esse conjunto está na frente, ele fica dentro desse. Então, repare que existe uma situação diferente. E eu vou te mostrar, eu vou te provar. Porque esse conjunto, ele fica dentro do conjunto dos cariocas. Então, o conjunto B vai ficar dentro do conjunto C. Seria isso aqui, ó. Eu tenho o conjunto C. E o conjunto B, ele fica dentro. Repare que aqui, ó, todo brasileiro é carioca. Se você comparar essas representações, você vai perceber que elas são o quê? Diferentes, tá bom? A recíproca não é verdadeira.
Deu para entender? Então, resumo aqui rápido. Quando eu falo todo A é B, o conjunto A está contido no conjunto B, ou seja, A fica dentro de B. Ok. Agora, se eu inverter a ordem dos conjuntos e afirmar todo B é A, eu tenho uma representação diferente, porque o conjunto B aparece primeiro. Então, ele está contido no conjunto A, ou seja, o conjunto B está contido no conjunto A. Então, você já deve guardar isso. Todo A é B, diferente, todo B é A. Maneiro? Beleza, vamos continuar. Segunda representação, essa é muito tranquila. Nenhum A é B. Obviamente, A e B não possuem elementos em comum. Então, quando eu falo nenhum A é B, eu já estou te adiantando, sem fazer nenhum tipo de suspense, que é a mesma coisa de nenhum B é A. Aqui a recíproca é verdadeira, porque esses elementos, vou até colocar aqui, são situações iguais, esses elementos, esses conjuntos, perdão, eles não possuem interseção, eles não possuem elementos em comum. Então, quando a gente afirma nenhum A é B, é a mesma coisa de afirmar nenhum B é A, porque aqui, gente, em ambos os casos, a interseção entre os conjuntos A e B é o conjunto vazio. Então, não existe interseção entre eles. E já vou trazer uma informação adicional. Quando dois conjuntos não possuem interseção, ou seja, quando a interseção é um conjunto vazio, a gente fala que esses conjuntos são disjuntos. E eu já vou botar aqui para você a partir do exemplo. Olha só. Nenhum aluno será reprovado. Conjunto A vai ser o conjunto 2 alunos. E o conjunto B vai ser o conjunto 2 reprovados. Quando eu falo nenhum aluno será reprovado, é isso aqui. Ó. Tem o conjunto A e tem o conjunto B. Eles não se tocam, ou seja, não acontece interseção. É como se houvesse uma barreira entre eles. Como eles não se tocam, então o que a gente afirma? Que eles são disjuntos. Então, A e B são conjuntos disjuntos, porque não existe interseção entre eles. Tá bom? Isso aqui é um nome técnico. Eles são considerados conjuntos disjuntos, uma vez que eles não se tocam. E claro, se nenhum A é B, a recíproca é verdadeira, nenhum B é A. Então aqui, pessoal, não tem segredo, muito tranquilo. Lembrando que o nenhum é um quantificador universal negativo. Ele traz com ele a negação. Nenhum equivale a todo não. Por exemplo, se eu falar nenhum aluno será reprovado, eu posso, de maneira equivalente, afirmar nenhum aluno será reprovado é igual a todo aluno não será reprovado. Então, existe essa equivalência. De novo, nenhum é um quantificador universal negativo. Por quê, Júlio? Porque ele carrega uma negação e ele equivale a todo não. Então, quando eu falo nenhum aluno será reprovado, o que eu tenho de maneira equivalente? O que é um sinônimo? Todo aluno não será reprovado. Então, já anota aí no seu material. Olha só. Nenhum equivale a todo não. Deixa eu só melhorar aqui para ficar caprichado. Olha só. Nenhum equivale, ou seja, a mesma coisa que todo não. Beleza? Então, guarde isso aí que é muito importante. O nenhum é um quantificador universal negativo. Agora, vamos para os quantificadores existenciais. Começando por esse, algum A é B. Pessoal, sem fazer suspense também, não podemos fazer suspense. Vamos direto àquilo que interessa. Algum A é B é a mesma coisa de algum B é A. Aqui a recíproca também é verdadeira, tá bom? O que significa algum A é B? Significa que o conjunto A tem pelo menos um elemento em comum com o conjunto B. Vamos ver na prática? Algum aluno será aprovado. Aluno vai ser o meu conjunto A. Aprovado vai ser o meu conjunto B. Então, quando eu falo algum aluno será aprovado, existe uma interseção entre esses conjuntos. Eu tenho isso aqui, ó. Conjunto A e conjunto B, ou seja, eles fazem interseção. E o meu foco é justamente essa parte aqui, porque eu estou falando que esses conjuntos têm pelo menos um elemento em comum, tá bom? Então, bastante atenção, porque a próxima representação é igual, então é importante que você entenda. O foco aqui é esse. É justamente esse setor, essa região, que representa a interseção entre os conjuntos. Então, quando eu falo algum A é B, eu tenho isso aqui, ó, A interseção com B. E como a interseção é uma operação comutativa, ou seja,
A interseção com B é a mesma coisa que B interseção com A, o que a gente tem? Algum A é B é a mesma coisa de algum B é A. Por exemplo, quando eu falo algum aluno será aprovado, se eu falar algum aprovado será aluno, ou seja, passo o conjunto B para cá, passo o conjunto A para lá. Pessoal, é a mesma coisa. Algum aluno será aprovado é a mesma coisa de algum aprovado será aluno. A recíproca aqui é verdadeira. Tudo bem, gente? Então, algum A é B, nós temos um quantificador existencial afirmativo. E a gente se refere lá na teoria dos conjuntos à parte da interseção. Então, o que eu tenho? Algum A é B, é A interseção com B. E a interseção é uma operação comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem. A interseção com B é a mesma coisa de B interseção com A. Então, nesse exemplo em que a gente admite que algum aluno será aprovado, se eu inverter a ordem dos conjuntos, algum aprovado será aluno, eu tenho a mesmíssima coisa, ou seja, são ideias equivalentes. Por que eu estou enfatizando? Porque na próxima representação, que eu já vou colocar na sua tela para não perder tempo, olha o que vai acontecer. Eu tenho um quantificador existencial negativo, aqui o não aparece. E vocês vão perceber que essa ideia de interseção existe, mas o foco é diferente, porque olha como é parecido. Ó. Significa que o conjunto A tem pelo menos um elemento que não pertence ao conjunto B. Aqui o foco é diferente. Se você olhar para a situação anterior, repare que o pelo menos um acontece. Mas olha só, o meu foco é o elemento em comum. Ó. Pelo menos um elemento em comum. Esse é o foco, é a interseção entre os conjuntos. Por isso que a recíproca é verdadeira. Aqui, pelo menos um elemento que não pertence, ou seja, que não é comum. Então, aqui o foco é diferente. Aqui nós temos um quantificador existencial negativo e sem fazer suspense, está indo direto àquilo que interessa. A recíproca não é verdadeira. Algum A é B é diferente de algum B não é A. São ideias totalmente diferentes. Eu vou te provar a partir dos diagramas. Vamos lá. Olha o exemplo. Algum funcionário não será demitido. Temos a ideia do algum A não é B. Então, esse cara aqui seria o conjunto A, conjunto dos funcionários, e aqui o conjunto dos demitidos. Seria o meu conjunto B, tá bom? A representação é idêntica à anterior, porque até existe interseção aqui representada, porém o meu foco não é a interseção, é justamente a diferença de conjuntos. Por exemplo, se eu olhar para essa região, para esse setor, o que eu tenho aqui? Elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, aqui, o que eu posso falar? Aqui são os elementos que pertencem somente ao conjunto A. E lá na teoria dos conjuntos, nós temos isso daqui, ó, A menos B. Elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Se você olhar agora para essa região, para esse setor, são os elementos que pertencem ao conjunto B, mas não pertencem ao conjunto A, ou seja, diferença de conjuntos. Seria o B menos A. São os elementos que pertencem a B, mas não pertencem ao conjunto A. E repare que são representações o quê? Distintas. Algum A não é B. Esse setor que é o meu foco. Algum B não é A. Esse setor que é o meu foco. E repare que são situações o quê? Distintas. Por isso que algum A não é B é diferente de algum B não é A. Quando eu falo algum funcionário não será demitido, é diferente de afirmar que algum demitido não será funcionário. Lembrando que aqui nós temos um quantificador existencial negativo. Então, a gente fechou a ideia de representação. Claro que, inicialmente, o aluno fica na dúvida. Júlio, para que eu vou usar isso? Agora, eu vou começar a te mostrar quando e como você vai utilizar esses diagramas, tá bom? Essas representações. Vamos lá. Para você entender essas representações, como utilizar e quando, vamos introduzir a ideia de argumento, tá bom? O que é um argumento? Também chamado de argumento lógico. É um conjunto de uma ou mais premissas que são associadas, ou é associada, no caso de apenas uma premissa, a uma única conclusão. Então, olha o exemplo aqui. Ó. Premissa 1. Todos os mineiros são brasileiros. Premissa 2. Maria é mineira. E aqui eu tenho a conclusão. Posso concluir, portanto, que Maria é brasileira em decorrência desse conjunto de premissas. Então, eu separaria aqui. Ó. Eu tenho duas premissas associadas a uma conclusão, ou seja, eu tenho um argumento. Mas, Júlio, o que eu vou fazer com esse argumento? Agora eu vou te mostrar, porque existem dois tipos de argumento. Nós temos o argumento válido e o argumento inválido.
A partir desses conceitos que eu vou trazer para você na sequência, eu vou te mostrar como e quando utilizar os diagramas, ou seja, as representações. Olha só. Conforme eu mencionei, existem dois tipos de argumento. O argumento válido e o argumento inválido. Ok. O argumento válido também é chamado de argumento correto, ou até mesmo argumento verdadeiro. Já o argumento inválido, ele pode ser chamado de argumento incorreto. Ele também pode ser chamado de falácia. Ele também pode ser chamado de sofisma. Então, são sinônimos de argumento inválido. Também pode aparecer argumento não válido, tá bom? São representações, são nomes que eu já vi em provas. Então, atenção. E o conceito é muito tranquilo, você nunca vai esquecer. O argumento é válido quando você tem certeza, você dá o ok de certeza. Agora, se existe dúvida, o argumento é o quê? Inválido. É só isso mesmo, tá? Eu vou te mostrar na prática. Então, o que você vai guardar? Dois tipos de argumento. Argumento válido, você tem certeza, ó, dá ok. Argumento inválido, você não tem certeza, você tem dúvida, então surge a interrogação. Olha na prática como é que é tranquilo. Vamos lá. Vamos resolver o exemplo 1, aquele que eu mostrei há pouco. Olha só, como é que a gente procede? A gente procede da seguinte maneira. A gente separa a premissa ou as premissas da conclusão. As premissas nós devemos representar. Tudo bem? Ou seja, se for o caso, vamos utilizar os diagramas. Perfeito. A conclusão é para você analisar baseado na representação das premissas. Então, repare que nós temos duas ideias aí. Quando eu tenho um argumento, eu separo as premissas da conclusão. As premissas, o que eu faço? Eu represento. A conclusão eu analiso baseado nas premissas. Então, vamos lá, vamos representar as premissas. Mas já adianto, se no conjunto de premissas existir um quantificador universal, você deve iniciar a representação por esse quantificador, porque nem sempre vai ficar na ordem, tá bom? Então, anota aí no seu material. Tem quantificador universal no conjunto de premissas? Inicie a representação por ele. Observe. Na premissa 1, eu tenho um quantificador universal. Então, vou representar inicialmente a partir dessa premissa 1. E eu já te ensinei. Esse conjunto que vem na frente, ele fica dentro desse conjunto. Então, vamos lá. Ó. Aqui nós temos os mineiros, que é o meu conjunto UMI. Esse conjunto vai ficar dentro do conjunto dos brasileiros, uma vez que todo mineiro é brasileiro. Vou chamar brasileiro de conjunto B. Ok. Maria é mineira. Se Maria é mineira, vou botar aqui o conjunto Maria. Ó. Ela está aqui dentro. Então, repare que eu já representei as premissas. Já representei a premissa 1, já representei a premissa 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a conclusão e vou analisar baseado no que eu representei a partir das premissas. Se olhando para a conclusão, fazendo análise, eu perceber que eu tenho certeza com base na representação que eu fiz das premissas, significa que meu argumento é válido. Agora, se analisando a conclusão eu tiver dúvida ou dúvidas, significa que meu argumento não é válido. Aí vamos lá. Aqui nós temos as premissas representadas. Na conclusão, eu estou te falando, olha, certamente, com base nessas premissas, Maria é brasileira. E, de fato, isso é verdade. Repare, se todo mineiro é brasileiro e a Maria ela é mineira, é claro que ela é brasileira. Então, aqui eu tenho o quê? Certeza. Eu posso dar um ok aqui, ó, na minha conclusão. Se eu posso dar esse ok, significa que este argumento aqui ele é um argumento o quê? Válido, é um argumento correto. Foi, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a ideia de representação e depois a respectiva análise para concluir se o argumento é válido ou não. Maneiro? Legal. Então, vamos continuar. Exemplo 2. Eu quero saber se o argumento é válido ou é não válido. Separo as premissas da conclusão sempre esse processo mecânico. Começo a representação pelo quantificador universal, que está aqui. Ó. Todos os professores são servidores públicos. Então, aqui eu tenho o conjunto dos professores e aqui o conjunto dos servidores públicos. Então, vamos lá. Ó. Conjunto dos professores, ele fica dentro do conjunto dos servidores públicos.
professores. Aqui nós temos os servidores públicos, que eu vou chamar de SP. Maneiro? Então aqui, ó, ok a representação. O Marcos, ele é servidor. Então observe que o fato de Marcos ser servidor, existem duas possibilidades. Ele pode aparecer em toda essa região aqui, o que faz com que o Marcos, que é o conjunto MA, seja tão somente servidor, ou ele pode aparecer aqui. Em ambos os casos, ele é servidor, tá bom? Aqui ou aqui, eu estou falando que o Marcos é o quê? Servidor. Ok. Então, já fiz aqui a representação dessa premissa também. Agora, eu vou analisar essa conclusão. Repare que aqui na conclusão eu estou afirmando, olha, o Marcos, ele certamente é professor. Então, repare que existe dúvida. Por que existe dúvida? Porque ele pode ser somente servidor, sem ser professor, como acontece aqui, mas ele também pode ser o quê? Professor. Então, repare que eu tenho dúvida. Pode ser que ele seja somente servidor, pode ser que ele seja também professor. Então, posso garantir que ele é professor? Não. Então, aqui existe dúvida. Se existe dúvida, o argumento é inválido, o argumento é incorreto, é um sofisma, é uma falácia. Deu para entender, pessoal? Então, é muito tranquilo resolver questões de diagramas. Basta você fazer a correta representação e depois você analisar a conclusão. Tem certeza é válido? Não tem certeza, ele é inválido. Legal? Vamos prosseguir. Mais um exemplo. Separo as premissas da conclusão. Repare que o processo é mecânico, é sempre assim, beleza? E vou lá. Todos os alunos são esforçados, todos os trabalhadores são esforçados. Então, são dois quantificadores universais afirmativos. Eu posso optar por qualquer um. Vou na sequência. E aqui eu tenho a conclusão. Conjunto dos alunos, conjunto A. Conjunto dos esforçados, conjunto E. Então, esse conjunto fica dentro desse. Vai ficar assim. Conjunto dos alunos, conjunto 2, esforçados. Então, todo aluno, ele é o quê? Esforçado. Beleza. Mas repare que o conjunto T, que é o conjunto dos trabalhadores, ele também está contido no conjunto E, já que esse cara fica dentro desse. Então, os trabalhadores, por exemplo, podem estar aqui. Porque eles são o quê? Esforçados. Eles podem também estar aqui. Beleza? Eles podem, inclusive, estar aqui, ó. Repare que existem várias possibilidades para o conjunto T. Eu coloquei 3 aqui para você. Aí vamos lá. Vamos agora fazer a conclusão. Já que aqui está ok e aqui está ok. Vamos fazer a conclusão, ou seja, vamos analisar. Aqui eu estou concluindo o seguinte. Ó, de fato, baseado nessas premissas, certamente todo aluno ele é trabalhador, ou seja, todos os alunos são trabalhadores. Então, repare o seguinte. Aqui, ó, não procede eu afirmar que todos os alunos são trabalhadores. Aqui, inclusive, eu estou tendo o quê? Conjuntos disjuntos. Repare que aqui, ó, se todo trabalhador ele é aluno, a recíproca não é verdadeira. Repare que aqui, ó, existem alunos que não são trabalhadores. E aqui, ó, nessa representação, até pode acontecer de todos esses alunos serem trabalhadores. Repare que existe dúvida, né? São várias possibilidades. Em relação aos alunos serem trabalhadores, pode ser que sim, pode ser que não. Se eu tenho dúvida, o argumento é o quê? Inválido. Então, nesse tipo de questão, você deve caracterizar, ou seja, deve representar todas as possibilidades que não são contraditórias em relação ao enunciado. Então, repare quando eu afirmo aqui, ó, que todos os trabalhadores são esforçados, o conjunto dos trabalhadores ele está contido no conjunto dos esforçados. Porém, existem várias nuances. Pode ser que ele esteja dentro do conjunto dos alunos, pode ser que ele esteja fora, ou pode ser até mesmo que ele esteja com o conjunto dos alunos contido nele. Então, são várias possibilidades e eu devo imaginar todas elas. Como são várias possibilidades, eu não posso concluir, conforme o monitor aqui ao lado, que todos os alunos são trabalhadores. Eu não consigo concluir isso. Então, eu fico na dúvida. Se eu fico na dúvida, o argumento é inválido. Beleza? Então, vamos prosseguir na missão.